Olá, pessoal. Nossa revisão aí, a prova, revisão muito importante, né? Solene. Então, ó, essa revisão vocês devem ter no caderno. Aqui vocês podem ter copiado da sala de aula, tá? Quem não copiou da sala de aula, copia que tá no vídeo, beleza? Copia tudo, que eu vou dar ponto, tá bom? Então, revisão da prova de química. Vamos lá. Conselhos, pessoal. Importante copiar o caderno, assistir mais de uma vez, assistir com atenção, tá? Não deixar para ver uma hora antes. Tem que ver antes da revisão. Beleza? Então veja aí. Vai estar tudo certo, tá? Então vamos lá. Vamos. Primeiro conceito aqui, então. Então, revisão, né? Então, revisão. Primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o de sublimação, ó. Subli, sublimação, sublimação. O que é a sublimação? É a passagem. Sublimação é a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso, ou vapor, né? Gasoso, tá? Ou a passagem direta do estado gasoso para o sólido, beleza? Vamos pegar exemplos disso? Olha só, tá? Exemplos disso aí. Ó, exemplo disso aqui do sólido gasoso, um exemplo desse primeiro processo, é a naftalina. Ó, naftalina. É aquela bolinha que o pessoal coloca no guarda-roupa para poder espantar barata, né? Ela passa direto do sólido para o gasoso. Você vê que se você tiver a naftalina num lugar, com o tempo ela desaparece, tá? Outro exemplo de, de sublimação é quando o vapor de água, olha só, outro exemplo, aqui, olha, do gasoso para o sólido, tá? Exemplo é quando o vapor de água, tá? Em elevadas altitudes, né? Está muito alto e está frio, né? Então, o vapor da água ele se transforma em neve. Só, neve é a fase sólida, entendeu? Neve é a fase sólida, né? Então, sólida, tá bom? Então, quando o vapor d'água, que é o estado gasoso, passa a ser neve, que é o sólido, é sublimação. Só que do gasoso para o sólido. Tá? Isso acontece em altas atitudes, tá bom? Outro conceito muito importante é o seguinte. Vamos supor que nós tenhamos uma moringa, né? Ó, uma moringa de barro, né? E tem aqui uma tampinha, né? Tá? E aqui dentro tem água. Ó, tem água. Aí vamos supor que você está lá trabalhando, né? Está lá trabalhando, né? Chapéu, bota, luva e cachecol. Tá trabalhando, tal. Aí o sol tá, tá opa, o sol tá torrando, né? O sol tá torrando, né? Aqui tá o sol. O que acontece? O sol. Aí o sol vai emitir seus raios e vai fazer o quê? Aquecer a moringa. Só que quando aquece, como a moringa é de barro, parte da água ela transpira para fora da moringa, entendeu? Ela fica aqui na superfície, né? Transpirando, né? Aqui no barro, ok? Por que isso acontece?
Porque o barro é poroso, por isso que a água parte. Passa, né? Tá bom? Aí como o sol está resfriando, então tá batendo aqui, está aquecendo, então essa água que está aqui na superfície aqui da moringa, o que acontece? Ela vai evaporar. Por que ela evapora? Ela vai evaporar porque toma, porque ela toma calor. Então, essa água que ela pega o calor, evapora. Porque a água para evaporar tem que ter energia, calor. Então, ela evapora. Então, essa água aqui da superfície, ela evapora e não deixa que a água lá dentro aqueça. Ela funciona como se fosse uma espécie de sacrifício, né? Ela pega o calor e evapora, enquanto lá dentro fica o quê? Fica resfriado. Como o restante da água fica resfriado. Tá? Outro conceito importante é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Preciso pegar. Não, vou pegar aqui um gráfico que tem aqui no livro de vocês. Só um minutinho. Tem um gráfico para cá. Peraí. Aqui. Tem um gráfico aqui. E esse aqui é bom. Tá? Deixa eu copiar ele aqui. Vou pôr lá no mapa mental. Peraí. Aqui. Esse é bom esse aqui, né? Esse gráfico é bom. Para poder analisar ele. Melhor que o desenho que fiz na sala de aula, eu acho, né? Eu acho que é melhor. Tá? Vamos lá. O que acontece nesse gráfico aqui, pessoal? Observe só. Nesse gráfico, nós temos aqui um exemplo de uma transformação, tá? De uma substância. Aqui está da água, mas pode servir para qualquer substância, tá? Qualquer substância que seja pura, que não tenha mistura. Tudo bem? Então, vamos lá. Imagine a água no estado sólido. Ó. Se ela está no sólido, aqui é a temperatura de fusão, aqui é a temperatura de ebulição. Então, na temperatura de fusão, a água está na fase sólida. Ela aquece, aí começa a fusão. Então, ela vai derreter. Então, esse trecho é usado para derreter toda a água. Então, está aquecendo, aquecendo, aquecendo. A temperatura de fusão é constante, tá vendo? Então, é uma reta. Então, aqui tem sólido mais líquido. Aí, depois que tudo virou líquido, aí começa a aquecer aquela água líquida. Aquece a água líquida até chegar à temperatura de ebulição. Quando chega a ebulição, aí começa a ferver, 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 até que toda essa água líquida, né, o líquido, vai virando o quê? Vapor. E depois fica só vapor. O que você tem que saber aqui? Que esse trecho aqui é o quê? Fusão. E a segunda reta é o quê? Ebulição. Então, por exemplo, se eu perguntar na prova assim, vou chamar essa reta aqui de, sei lá, de A. E essa segunda reta eu vou chamar de B. Então, assim, ó. A e B. Tá? Eu vou falar assim, no trecho A, o que vai acontecer no trecho A? Você vai colocar ebulição ou fusão? Vai colocar fusão. Tá? Você tem que saber isso. Lá não vai estar escrito fusão, ebulição. Você tem que lembrar que sempre na primeira reta é o quê? Fusão. E sempre na segunda reta, então no trecho B é o quê? Ebulição. Tá? Marali, vem cá. Deixa eu mostrar meu gato pro povo. Ó, Marali. Ó, gente. Aqui é meu gato, tá? A amarelinha. Ela é muito dócil. Ela é PCD. Ela é deficiente, ela não escuta, tá? Vai lá, vai dormir, vai. Fica comigo na mesa aqui. Toda vez. Então tá, é isso, tá? Então esse gráfico tem que lembrar dessas duas coisas, tá bom? Ah, outra coisa, lembrar para revisão, é a forma da densidade. Densidade é igual massa dividido pelo volume. Então, vamos imaginar que tem uma substância, que tem um pote, tá? E tem água. Água não, um líquido qualquer. Aí,
A massa desse líquido, vamos supor que seja. Opa, vamos supor que a massa desse líquido seja 600 gramas. 600 gramas, né? E o volume, a massa, tá bom? Massa 600 gramas. Então, eu já coloco no lugar da massa quantas gramas? 600 gramas. Mas o volume desse líquido, vamos por aqui, vamos supor que o volume dele seja 500 ml. Tá vendo? 500 ml. A pergunta é, qual a densidade, né? Então, o volume você coloca no lugar do volume. Ó. 500 ml, tá vendo? 600 gramas de massa, 500 ml. Aí, eu quero saber a densidade dessa massa. Lá na prova vai ter um contexto, vai ter um enunciado, você vai calcular isso. Então, vamos lá, 600 dividido por 500. Uma vez 500, 500 sobra 100. Aí coloca uma vírgula e um zero. Uma vez 500, não, aqui dá 2, né? Opa, aqui, tá. Sobrou 100, colocou um zero, né? Duas vezes 500, 1000. Sobra zero. Então, qual a densidade aqui? 1,2 grama ml. Pessoal, lá na prova não vai errar isso. Você tem que fazer a divisão, tá? Eu fiz aqui com números diferentes. Lá na prova, os números são parecidos, tá? Então, tem que fazer com números diferentes. Beleza? Prosseguindo aqui, vamos lá. Agora vamos identificar. Eu coloquei as imagens para ficar melhor para vocês, tá? Tem que lembrar de algumas imagens, tá? Vou colocar aqui as principais, tá? Então, que tipo de. Aqui, nós vamos estudar sobre separação de misturas, tá? Então, essa separação de mistura, ela serve para separar um sólido, ó, líquido e o quê? Sólido e líquido. Então, vai separar líquido mais sólido, tá? Sólido. Tá? Então, por exemplo, você tem lá é, tem óleo, azeite, só que tem umas pedras no meio, uns grãos de feijão, de arroz, sei lá. Aí tu vai colocar no filtro, o que acontece? O óleo vai passar e os grãozinhos de areia, de feijão vai ficar. Outro exemplo é pó de café ou pó de cevada, né? Quem toma cevada, quem toma café. Se você vai fazer, você vai coar, filtrar, o que acontece aqui? O sólido, que é o pó de café, fica no filtro, tá bom? E o líquido, né, passa. Tá? Então, essa é a filtração. Então, essa imagem representa o quê? Filtração comum. Tá? Essa é a imagem aqui de baixo. Ó, aqui é uma peneira, não é? Então, o que a peneira separa? Separa um sólido de outro sólido. Pode também separar um líquido de um sólido? Pode também, um líquido de um sólido, por que não? Se quiser. Se o sólido é muito grande, o líquido passa e o sólido fica na peneira. Mas geralmente é usado para sólido mais sólido, né? Então, aqui, ó. Tá vendo? Você tá, por exemplo, coando aqui trigo. Aí se tiver pedrinha, alguma coisa, as pedrinhas ficam, os caroços ficam e o trigo passa. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é peneiração. Peneira- Peneiração, ou também nós chamamos de tamização. Peneiração ou tamização é um nome dado para a mesma coisa. Peneiração e tamização é a mesma coisa. Já isso aqui, ó, isso aqui, ó, você vai olhar para essa figura e tem que lembrar o seguinte: o que é isso aqui? É de decantação. Como assim decantação? Decantação é o seguinte, ó. Tu tem aqui. Decantação serve para separar dois líquidos, ó. Líquido menos denso e líquido mais denso. Tá vendo? Então, por exemplo, vamos aqui, esse de cima seja óleo. E o de baixo, ó, esse aqui vai ser água. Tá? A água é mais densa, fica embaixo. Então, o que acontece? Você deixa aqui
Esse aqui é um funil, tá? É um tipo de funil especial. Aí você vai deixar aqui misturado. Com o tempo, o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Aí você vai abrir a torneirinha, tá vendo? Torneirinha. E vai deixar só passar água. Quando for para iniciar a passagem do óleo, tu fecha a torneirinha. Então, isso aqui é um processo do quê? De decantação. Então, isso aqui é um aparelho para decantação, tá? E esse aqui é para destilação fracionada. Então, fracionada. Destilação fracionada. O que acontece aqui na destilação fracionada é o seguinte: para que serve a destilação fracionada? Você tem que identificar ela, tá? Ela serve para separar misturas homogêneas de líquidos. Então, por exemplo, aqui tem água mais álcool. Tá vendo? Água mais álcool. O que acontece? A água e o álcool estão aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Os dois estão misturados aqui embaixo. Não dá pra. Se você ferver, os dois evaporam ao mesmo tempo. Mas eu sei que o álcool evapora com a temperatura menor que 100 graus. Então, quando você aquece, os dois começam a subir. Eu vou dizer o álcool de verde, tá? Os dois começam a subir, ó. Álcool, água e o álcool. O álcool é o verde. Quando chega, tá vendo essas barreiras aqui, ó? Aqui não tem umas barreiras, tá vendo? Ó? Então, essas barreiras aqui, essa barreira, ela vai impedir com que a água avance, porque está aquecendo, por exemplo, aqui está aquecendo a 80 graus Celsius, né? Então a água evapora 100. Só que a água cai junto com o, o álcool. Só que essa barreira impede a água de subir a essa temperatura. Então o álcool vai subir e vai fazer o quê? Destilar aqui, ó. Então o álcool vai sair aonde? O álcool sai aqui. E a água fica esperando a vez dela. Tá bom? Isso é destilação fracionada. Por que fracionada? Por causa de fração. O que é uma fração? Fração de água e álcool. São duas coisas. Aí você fraciona. Passa um e outro não passa. Tá bom? Tá. Prosseguindo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Próximo conceito. Voltando aqui para o nosso slide inicial. Próxima questão é você saber o que é um reagente. Pessoal, e o que é o produto? Vamos lá. Vamos lá, ser humano. Né? Deixa eu pegar aqui. Pegar aqui exemplo. Cadê o negócio? Achei. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Ó, pegar um exemplo aqui, ó. É um N2 gasoso mais 3 H2 gasoso, flechinha, 2 NH3 gasoso. Tá. Então, eu vou dizer para você assim. Quem é aqui os reagentes e os produtos? Está muito fácil. Sempre os reagentes e os produtos são divididos pela flechinha. Então, olha só. Antes da flechinha é o reagente. Depois da flechinha é sempre o quê? Produto. Então, quem é o reagente? Vamos lá. Reagente vai ser N2 e quem mais? E H2. Tá vendo? Ó? O hidrogênio é reagente e o nitrogênio é reagente. E quem vai ser o produto? NH3, é depois da flechinha, sempre assim. NH3 é o produto. Tá bom? Coisa extremamente fácil. Tá. Vamos para a próxima, que é isso aqui. Ó. Vamos supor que você está em um lugar, né?
Você está aqui com seu chapéu, botinha, luvinha e cachecol, né? Tá aqui. E no lugar que você está 48 graus Celsius. Aí, você está olhando para a tabela lá. Não, você está com várias substâncias lá com você. Tem um monte de substâncias com você lá, né? Você está no laboratório. E você quer saber quais dessas substâncias estão na fase sólida, líquida ou gasosa. Essa tabela é para isso, tá? Então vamos lá. Como é que eu vou saber? Pessoal, é simples. Ó, temperatura de fusão, tá vendo? Tudo que é antes da temperatura de fusão está na fase sólida. Tudo que é depois da temperatura de fusão está na fase gasosa ou vapor, tá bom? E tudo que está entre a temperatura de fusão e ebulição está na fase líquida. Lá na prova, você pode colocar do jeito que eu coloquei aqui, para você identificar. Então vamos lá. 48 graus. Vamos identificar essas substâncias? Eu coloquei várias aqui, tá? Lá na aula eu tinha feito menos, eu fiz mais para treinar com vocês. Ó. 48 graus. 48 é o que eu vou dar. Eu vou dar para você uma temperatura da prova. Você vai comparar com as outras. 48 é maior ou menor que 55? É maior, né, gente? Ele é positivo, só que ele é menor que 56. Então, 48 está perto de quem? Do 56. Só que está antes. Se está entre os dois, então essa acetona está em qual fase? Líquida. Benzeno. Olha só, vamos comparar benzeno. O 48 está acima de 5? Tá. Só que o 48 está abaixo de 80. Então, o 48 vai estar aqui, não. Está abaixo de 80, só que acima de 5. Então, você está entre os dois, com a fase líquida. Etanol. O etanol, olha só, 48 graus, está acima de 114? Sim, só que está abaixo de 78. Vamos por aqui, ó. Está bem abaixo, né? Menor. Só que está acima desse. Então, você está entre os dois, é fase o quê? Líquida. Fenol. Ixi, eu não coloquei nenhuma aqui. Vou colocar outra aqui diferente. Ó, fenol, 48. Está acima de 40? Sim, está mais ou menos por aqui, né? Só que está abaixo desse aqui. Está entre os dois? Tudo fase líquida aqui. Tolueno, 48. Está acima de menos 95? Sim, ele é positivo. Só que está abaixo de 111. Então, mais ou menos por aqui, né? Está bem abaixo. Está no meio? Fase líquida. Deixa eu colocar mais uma aqui, uma X, para vocês poderem perceber a diferença. Então, eu coloquei. Vamos supor aqui que seja 54 e aqui seja 120. Tá. Vamos comparar 48? 48 é maior ou menor que 54? É menor. 48 vai estar onde? 48 está por aqui, ó. Está menor que 54. Ele não pode estar depois. Está antes. Peraí. Se está antes é o quê? Quem está antes é o quê? Sólido. Então o X vai ser o quê? Sólido. Tá? Vamos fazer mais uma? Y. Vamos supor que o Y aqui seja. Deixa eu ver aqui. 50. Seja. Tá, aqui vai ser 10. E aqui vai ser 35, tá? Aí vamos supor, pegar aqui, então, 48 graus. Peraí, essa substância Y, pegar o 48 graus. Peraí, 48 graus está acima de 10? Tá, então eu vou seguindo para a direita. Peraí, mas também está acima de 35. Então 48 está para onde? Está para cá. Passou, foi os dois. Então se está desse lado, qual é o estado da matéria? Qual é o estado da matéria? Gasoso ou vapor, tá? É isso que você tem que saber, tá bom? Mais um conceito, vou botar para o nosso mapa. Outro conceito agora é o seguinte, ó. Vou pegar aqui. Outro conceito é o conceito de fenômenos. Fenômenos. Dois fenômenos. Fenômeno químico, químico,
e fenômeno físico, tá bom? Então, fenômeno químico, pessoal, o fenômeno químico é quando existe a transformação da matéria em outra matéria. Então, por exemplo, papel. Aí o papel, ele queima. Se papel queima, o que vira? Vira duas coisas, né? Vira cinza mais CO2, que é a fumaça. Tá vendo? Então, isso aqui tem uma transformação o quê? Química. Tá bom? Química. Tá? Outro exemplo de agora de transformação física. Vamos imaginar aqui gelo. O gelo, se o gelo derreter, pessoal, o que ele vira? Vira água líquida, né? Então, gelo. Aí o gelo derrete e vira o quê? Água, H2O, o quê? Líquida. Ah, gelo é água? É. Água líquida é água? É. Eu não mudei a matéria, eu só mudei o estado dela. Tá vendo? Outro exemplo é papel. Tá? Se eu pegar um papel, vou pegar aqui a minha conta de água, aqui, ó. Não vou amassar não, né? Vou pegar meu papel. Eu amassei meu papel aqui, ó. É papel amassado. Mudei a estrutura do papel? Não mudei. Não mudei a estrutura do papel. Continua sendo papel. Papel o quê? Amassado. Então você como mudar um fenômeno o quê? Físico. O químico altera a estrutura da matéria, tá bom? E, tá. E agora, vamos lá. Lembrar aqui de duas transformações físicas aqui, tá? Vamos lá. Duas transformações. Fazer bem aqui no cantinho, ó, pra cá, tá? O que é fusão, pessoal? Fusão é quando uma substância sólida passa a ser o quê? Líquida. Gelo derrete é o quê? Fusão, tá? É a fusão dele. Então você pega o gelo e coloca na panelinha, começa a aquecer, aí o sólido, que é o gelo, vira e é, e quando passa direto, vai ser a fusão, né? Outro exemplo é a ebulição. O que é ebulição, pessoal? Ebulição é quando passa da fase líquida para a fase gasosa ou vapor. Isso é ebulição, tá? Ebulição líquido para a fase o quê? Gasosa, beleza? Então a água está líquida, começa a ferver, vira o quê? Vapor. E o outro exemplo é o quê? Sublimação. O que é sublimação? É quando passa direto do sólido para o gasoso, ou do gasoso direto para o sólido, tá bom? Pessoal, como é que vai ser o bônus? Ó, essa questão no bônus, tá? O bônus, o bônus é o seguinte. É uma questão, vai ser a última questão. Você vai ter que escrever com as suas palavras o que você aprendeu ao longo do capítulo. Vai organizar em três respostas, tá bom? Tudo, então você tem que ler a apostila. Para você gabaritar essa prova e tirar esse ponto a mais que vai te ajudar bastante. Então, você vai estudar a unidade 1, que é matéria e suas propriedades. Você vai estudar a unidade 2, que é matéria e suas classificações. E a unidade 3, que é a matéria e suas transformações. Então, esses três capítulos aqui, unidades, é o que eu vou cobrar na questão bônus. Você vai fazer um resumo escrito de cada um. Então, quanto mais essa informação colocar de cada um, melhor. Tá? Não vale só copiar da prova os conceitos, porque na prova tem muitos conceitos. Eu vou estar olhando isso aí, né, pessoal? Aí não... Ah, pessoal, eu coloquei e tal. Oh, mas da prova, eu quero que você coloque coisas a mais ali. Tá bom? Então, essa revisão nossa, revisão solene aí. E questão por aí, tá? Para tire 10.